O que eu vou falar hoje não seria uma aula assim tão aprofundada a ponto de vocês realizarem, né, uma anamnese, um raciocínio clínico como um oftalmologista e até mesmo, vamos supor, como um residente, né? Então, lá em Cianorte, trabalho no Hospital de Olhos lá no leste do Paraná, e a gente tem residência médica, né? Então, lá eu sou o coordenador da residência, então a gente está com 5 residentes lá. Então, essa aula já seria uma aula, não vou dizer assim, muito fraca, porque a gente também tem residente primeiro ano, né? R1. Então, até essa aula, claro que eu vou acabar aproveitando e apresentar para eles, porque é um conteúdo assim que dá para eles extraírem bastante coisa. Mas o foco mesmo seria para quando vocês estiverem, né, no internato, vocês estão próximos de entrar no internato, e mesmo ali, logo depois de se formar, vocês têm um mínimo, né, de raciocínio semiológico para ver o que fazer com o paciente, né, tentar fazer alguma forma de triagem de um caso grave ou de um caso mais tranquilo, né. Então, eu me formei na UEM, igual vocês vão se formar, fiz 2001, 2006, minha turma é a 14ª. Para servir de parâmetro, né, para quem não imagina assim há quanto tempo foi isso, na gestão passada do prefeito Ulisses Maia, o secretário da Saúde, o Dr. Jair Beato, ele estudou comigo, ele era da minha turma, e hoje o atual secretário que mudou é o Dr. Marcelo, ele era meu calouro, ele era um ano abaixo de mim. Então, vocês veem que, né, a UEM tem formado o pessoal de vocês podem até virar secretário da saúde, né? Não é a coisa mais impossível de se tornar. Vamos passar os slides então, Mari. Bom, então assim, ó, os objetivos da aula, né, é tentar estruturar uma boa anamnese, né, conversar direitinho com o paciente, tentar extrair alguma informação que ele vai te falar ali de importante, realizar um exame oftalmológico simples, né, ali mesmo a nível de UBS, né, postinho de saúde, porém completo. Mesmo com poucos recursos, né, ali no atendimento, vocês não vão ter aparelhos oftalmológicos assim, né? Talvez um oftalmoscópio, né? Provavelmente não, mas talvez sim. E como e quando, né, encaminhar para o especialista, para o oftalmologista. Próximo. Bom, então assim, ó, a primeira avaliação que, né, vocês vão acabar tendo ajuda ou não ali da equipe, né, vamos supor, o pessoal do administrativo ali que vai fazer a ficha, ou mesmo as meninas da enfermagem, as técnicas tal, vão acabar falando para vocês, nossa, doutor, nossa, doutora, o paciente veio aqui com uma queixa, né, ele tá com um pano de sangue, pano assim, com sangue segurando o olho, assim. Assim, putz, meu, emergência, emergência. Ou o cara vai chegar ali andando normal, deambulando tal, sem acompanhante, né, tá tudo bem, e queria saber como é que faz para ele trocar de óculos. Isso vai aparecer no postinho também, porque a sequência de atendimento, né, isso, quando chega no especialista, é nível secundário. Então, é para vocês que não estão no mercado de trabalho, é para vocês entenderem como é que funciona. Então, chega lá assim, ó, Dona Maria, tem 50 anos, ou quebrou óculos, ou o óculos está velho, o que ela é orientada a fazer primeiro? Ela pega lá o cartão nacional de saúde, lá, vai no postinho de saúde e fala assim, ó, eu queria fazer uma consulta com o médico das vistas porque meu óculos está velho. Então, assim, não tem nada de emergencial, não tem nada de grave nesse caso, uma consulta de rotina. Tá? Então, daí, eu mesmo recebo o encaminhamento de enfermeira, né? Não
precisa obrigatoriamente ser um médico em si e aguardar a vaga da consulta dela com o médico para pegar uma guia da UBS para o atendimento secundário. Não funciona assim. Então ela chega lá, então vai pegar uma guia, vai aparecer lá assim, Maria da Silva, queixa, necessidade de óculos, exame de rotina. Assina e carimba a enfermeira mesmo. Às vezes é o médico, mas às vezes é a enfermeira mesmo. Eu recebo ali carimbo tal, porém a enfermeira tal, né? Encaminha. Tá? Então essa é a sequência. Depois que daí vai ver a vaga do especialista, né? Seja oftalmo, seja uro, seja cardiologista, pediatra, aí que vai ser atendido pelo especialista. Então, né, vai ver se é emergencial ou se é ambulatorial, né? Consulta normal de rotina. Próximo. Bom, aí, né, o paciente vai chegar para você, vai sentar ali na cadeira e você vai extrair ali o que é aquele caso, né, sendo grave ou não. Aí você vai perguntar, ó, que nem assim, ó, isso é uma, vamos dizer assim, uma dica que eu dou para vocês, né, que estão, né, daqui a pouco estão entrando no mercado do trabalho, é assim, isso também eu vou falar, vocês filtram se isso se aplica para vocês, né? Mas é assim, ó, quando o meu paciente, né, entra na sala de consulta ali, eu não, eu geralmente não pergunto, eu falo assim, ó, seu José, tá tudo bem? Por quê? Porque sempre tem um paciente chatão que vai falar assim, se eu tivesse tudo bem, eu não tava aqui no consultório, no hospital do senhor. Aí você fica com aquela cara, fala, pô, meu, cara azedo. Então, assim, eu não costumo falar assim, oi, tá tudo bem, né? Eu não falo. A gente sabe que, no sentido, a gente está meio que cumprimentando o paciente. Mas vocês vão ver que tem paciente de todos os tipos, né? Então, como que eu prefiro começar a conversa? Eu chego assim no paciente e falo assim, ó, dona Maria, ó, senhor José, o que está acontecendo que o senhor veio aqui hoje? Eu pergunto dessa forma. Então, essa forma de perguntar é a queixa principal, né? O que está acontecendo que o senhor veio aqui hoje? Né? Ah, eu quebrei o óculos. Ah, tô com dor no olho. Ah, eu tô com uma irritação. Ah, meu olho tá vermelho. Tava trabalhando com a maquita lá e veio um pedacinho lá e caiu no meu olho. Então, eu pergunto dessa forma a queixa principal, né? O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar hoje? Tá. Daí tá. HDA, história da doença. Então, como é que foi? Como é que foi essa, vamos dizer assim, o paciente chegou com o olho vermelho, né? Para ele, para os leigos, a maioria das vezes ele está com conjuntivite, né? Só que a síndrome do olho vermelho, né, é uma coisa muito extensa, dá para se falar uma aula só disso. Então, a síndrome do olho vermelho, ele pode ser vários diagnósticos, né? Pode até ter diagnósticos misturados, né? Então, um processo inflamatório agudo, às vezes infeccioso ou não. Então, o paciente está com uma inflamação ocular, está com uma hiperemia, né, da conjuntiva, lá o olho está vermelhão, e pode ser uma conjuntivite simples, normal, adenoviral, que a gente chama, ou pode ser uma herpes ocular, pode ser uma úlcera de córnea, pode ser uma uveíte, né, pode ser uma plasmose, pode ser várias coisas, tá? Então, assim, só um olho vermelho em si, vocês como generalista mais pra frente, não pode menosprezar, né, achar que tudo é conjuntivite, passa colírio e tchau, vai embora. Então, assim, ó, senhor, senhora, como é que começou, então, esse olho vermelho? Né? Então, essa história da doença atual. Ah, doutor, ó, tava tudo bem semana passada e eu fui nadar na piscina e depois o olho ficou vermelho. Aí, aquela história clássica, né? Eu tinha um colírio velho lá em casa, pinguei, mas não melhorou. Aí, como piorou, daí eu vim aqui no senhor. Assim, putz, meu, que ótimo, né? Com certeza o colírio tá vencido. Às vezes nem era colírio, às vezes era um remédio para ouvido, que o frasco é parecido, né? A gente ouve história assim de, pinguei o remédio lá de gotinha do ouvido no olho, né? Então, ou o paciente foi na farmácia primeiro, porque é um conhecido dele do bairro, e daí, pinga esse colírio, se não melhorar, você procura o seu oftalmologista. Essas histórias são as histórias mais comuns de o oftalmo escutar, né? Então, vocês vão extrair essa historinha, né? Se foi ontem, se foi há uma semana,
se é um processo mais arrastado. Fala, nossa, doutor, faz 6 meses que eu tô com esse olho irritado e eu vim aqui hoje. Putz, meu, você veio aqui hoje na véspera do feriado e tal, e faz 6 meses que tá com o olho zoado. Aí, bom, vocês vão acabar extraindo essa história, tá? Daí, outra coisa que a gente tem que perguntar, né, é história familiar. Então, tem doenças oftalmológicas que é importante a gente saber como é que é o histórico da família. Se tem glaucoma, né, se teve alguma uma história de câncer ocular, se tem algum parente tem estrabismo, se tem ceratocone, tem doenças que tem penetração, né, parcial ou completa, né, para dar alteração no olho ali, né, das questões genéticas. Aí história, né, pregressa, pessoal. Então a gente pergunta se tem doenças sistêmicas, se tem diabetes, né, uma doença que ataca tudo em todos os lugares do corpo, né? E então a gente tem que saber se o paciente não está enxergando por causa de óculos ou se ele não está enxergando porque a diabetes está descompensada, né, de longa data, se ele já fez laser no olho, né, que é um dos tratamentos para retinopatia diabética. Então, todas essas coisas sim a gente tem que perguntar, né? Então, hipertensão também pode dar alteração no olho, né? História também oftalmológica, né? Pacientes se já operou do olho, se teve algum trauma na infância, e todas essas questões, essas perguntas são importantes para ir elucidando o quadro, né? Porque lá no final da aula eu vou falar com o especialista e vocês têm que escrever essas coisas importantes, né? E na história pessoal e social, né? Só que isso daí já é um pouco mais assim, como a, a anamnese oftalmológica ela é muito direta, né? Essa história pessoal assim, social do paciente não vai acabar influenciando muita coisa. Mas, né, ele sempre pode falar um detalhezinho ou outro que pode adicionar ali na anamnese e acabar elucidando melhor o quadro que ele está apontando. Bom, aí assim, ó, a primeira, né, de um primeiro momento, a queixa, a causa mais comum de um paciente, né, procurar nossa consulta, é que a visão está estranha ou embaçada, né, ou não está enxergando, assim, 100%. Tá? Então, essa é a causa mais comum. Porque quando ele está tudo bem, enxergando tudo bem, e tem só uma coceira no olho, só uma irritaçãozinha, aparece, mas não é a causa mais comum. A causa mais comum de procurar o oftalmo, né, eu acho que chega até ser óbvio, né, é a alteração na visão. Tá? Então, a maioria dos pacientes vão falar, nossa, minha visão está estranha, não estou enxergando muito bem. Tá? Só que não está enxergando muito bem é uma queixa, assim, muito vaga. Tá? Porque, assim, não está enxergando bem pode ser, assim, 80% de visão, pode ser 20% de visão, que faz toda a diferença no raciocínio clínico. Aí pode ser assim, ó, pode ser que seja a visão inteira está embaçado, pode ser que, assim, ó, metade, né, a gente chama de hemianopsia. Pode falar assim, nossa, doutor, quando eu tampo um olho, metade está de um jeito e a metade está do outro. Pode ser que ele fale assim, ó, doutor, no centro tá tudo borrado, assim, eu não vejo direito seu olho, seu rosto, mas na periferia, assim, nos cantos da visão, eu enxergo bem. Então, a gente já vai raciocinando de outras formas, tá? Então, claro que quando a gente faz essas perguntas minuciosas, o oftalmologista é uma coisa, é claro. E como generalista, ou mesmo como interno, claro que é diferente, porque daí vocês ainda não têm o raciocínio clínico. Tá? Mas, para escrever no encaminhamento, eu acho que é importante, eu acho que é legal, né? O oftalmologista receber, né, uma descrição um pouco melhor, assim, dessa queixa visual do paciente. Né? Ou ele vai falar, nossa, doutor, aqui enxergo beleza, direita, nossa, a esquerda está tudo preto. Nossa, está tudo preto,
Daí o negócio é mais cabeludo, né? Então já começa a ficar meio cabreiro, porque tá tudo preto, né? E já começa a pensar em descolamento de retina e tal. São coisas mais graves. Pode passar? Tá. Então, daí, ó, causas mais comuns das consultas. Então, baixa de visão, primeiro. Aí pode ser tanto de longe, né, quanto de perto. Então, assim, quem usa óculos já, né, tem o que a gente chama de ametropias. Então, ametropias são, né, problemas de grau de óculos. Então, o paciente tem grau de óculos de miopia, astigmatismo, hipermetropia, né, não está enxergando muito bem. Uma, uma faixa importante de pacientes que acabam procurando oftalmologista é, assim, aquele adulto de 40 e poucos anos, 45, 50 anos, que sempre enxergou bem. Aquele paciente que precisa daquele óculos de perto. Como vocês têm mais ou menos em uns 20 e poucos anos, eu acredito que a galera aí tem mais ou menos uns, deixa eu ver, quarto ano, a maioria de vocês deve ter entre uns 22 e 25 anos de idade, né? Então, assim, seria uma faixa etária próxima aí da idade dos pais de vocês. Né? Mais ou menos 50 anos de idade, um pouquinho mais, tá? Então, esse paciente vai chegar assim, ó, doutor, eu enxergo muito bem de longe, né? Tem dificuldade, passei no Detran ali sem necessidade de óculos, só que para perto não enxergo nada. Meu celular tá ruim de ver, eu coloquei até naquela letra grandona, a queixa mais comum. Aí, né, prurido, o paciente vai, né, queixar de coceira, fala assim, eu sinto umas coceirinhas, umas irritações de vez em quando no olho, né, olho vermelho, talvez por já ser especialista, eu escrevi aqui que eu recebo, né, bastante corpo estranho, mas é claro que como porta de entrada da rede pública, né, a UBS, eu acredito também que sempre tem corpo estranho, porque a gente sempre ouve falar que o paciente foi, depois que ele chega para mim. Ele chega e fala assim, ó, doutor, semana passada tá mexendo lá com esmerilhadeira, maquita, aí caiu uma fagulha no olho, eu fui no postinho, o médico deu uma cutucadinha ali, só que ele falou que se piorasse, não melhorasse, era para procurar oftalmo, e eu lembro que ele tentou fazer uma raspagenzinha. Então, corpo estranho sempre vai ter. Tá? Corpo estranho, já faço um gancho aqui, que é assim, vocês como internos, né, ou mesmo, né, depois de formado, quando pegar os primeiros corpos estranhos na córnea, não é muito fácil, assim, de o médico, o acadêmico ali, ter uma certa segurança de cutucar o olho do paciente com uma agulha de insulina, né? Por quê? Até os meus residentes ficam com receio, né? Então, eu sempre falo, tem pacientes e pacientes, né? É, já a gente trabalhando com todos os equipamentos necessários, né? Que é a lâmpada de fenda no consultório oftalmológico. Já não é a coisa mais fácil do mundo do R1 fazer, que é tirar um corpo estranho vendo com o microscópio o que ele está fazendo. Né? Eu imagino que um recém-formado, o sextonista ali no PA, né, deita o paciente lá na maca, pinga o colírio anestésico. Vai, abre o olho aí, eu vou segurar a sua pálpebra e agora eu vou dar uma cutucadinha aí. E tem aquela, né? A maioria de quem, ou dos pacientes que cai lá corpo estranho é homem jovem. E vocês sabem que homem jovem é mole, né? Tá com dor, tá com irritação, o cara dá um piti lá e fala, tá doendo, não tô aguentando, deixa o olho aberto, aí fica mexendo, aí mexe o olho para cima, mexe o olho para baixo. Aí vocês vão ficar com receio, né, de cutucar ali a córnea com a agulha e acabar furando, né, o olho, a córnea do paciente, né. Então, essa questão do corpo estranho em si, até ouso dizer, assim, essa é uma das vantagens da oftalmologia, porque é uma área, assim, que poucos médicos, assim, metem a mão, né. Isso é uma coisa, até uma, não é exatamente uma dica, né, mas vocês vão acabar pensando na especialidade que vocês vão tentar, né, escolher para a vida profissional para o resto da vida. E muita gente que já está no mercado de trabalho sempre fala assim, meu, olha, a minha área, todo mundo mete a mão.
todo mundo dá uma de endocrinologista, controla a glicemia do paciente, não sabe controlar direito e pá, então perde o cliente, né? E oftalmo, né, felizmente, eu acho que é uma área assim que os clínicos gerais, eles ficam com receio, né? Porque sempre vai falar, porque eu fui no postinho ali e aquele doutor me deixou cego, passou o colírio errado. Então fica assim, receoso, né? Mas sempre tem um mais corajoso aí que fala, não, dá aqui essa agulha aí, pinga anestésico do paciente que eu vou dar uma cutucada lá. É claro que a gente sempre está de portas abertas, né? Se vocês quiserem acompanhar a gente lá no Oftalmar, ou mesmo lá em Cianorte, né? Assim, ó, doutor, quando eu estiver no internato lá, no 6º ano, eu tive aparecer um corpo estranho, você deixa eu tentar tirar, né? É igual aquela história lá, posso tentar entubar? Né? Pode sim. A gente marca um dia, quem tiver interesse, né, em tentar oftalmologia, depois a Carol tem meu WhatsApp aí, né? Vocês podem pegar meu WhatsApp com ela e a gente combina um dia de vocês irem lá. Fala assim, ó, doutor, não sei se eu nasci para ser oftalmo, né? Eu queria ver qual é que é, acompanhar o senhor lá, pode entrar em contato, sim. A gente tenta e, se for o caso, né, eu ver que o paciente é mais ou menos colaborativo, vou até tentar tirar um corpo estranho, vocês vão ver que não é a coisa mais fácil do mundo, né? Principalmente primeira vez. Então, assim, a mão às vezes treme ali na hora. Então, se vê ali, o cara tá precisando que tire o corpo estranho e não é tão fácil assim, não. Aí, outra causa também comum é cefaleia, né? A gente chega e fala, nossa, doutor, tá difícil, né? Tô dor de cabeça aqui, eu fico o dia inteiro no WhatsApp, ficou lá agora aula online e tal, e tá difícil. Aí, algumas vezes a queixa é a falta de um óculos. Próximo. Bom, daí assim, ó, extraindo a, a historinha, né, do paciente, aí a gente vai começar realmente a examinar ele, tá? Então, assim, falou de oftalmologia, não mediu a visão do paciente, né, lá na residência, mais uma vez. Já falei para os meninos, se vocês começarem a passar o caso para mim, né, R1, né, R2, tá na dúvida, em passar o caso para o preceptor, e não falar quanto que o paciente enxerga para mim, eu dou uma esfolada neles que eles perdem o rumo. Porque, assim, o mínimo que eu tenho que saber se um paciente está bem ou se ele não está bem, se ele está mal, se ele está péssimo, é quanto que ele enxerga. Não tem como eu fazer um raciocínio clínico se eu não souber se ele está enxergando bem ou se ele está enxergando mal. Para mim é um absurdo eu, um residente, passar um caso para mim e não falar visão. Né? Então, assim, começa vendo quanto que o paciente está enxergando. Ah, doutor, mas lá no postinho a gente não tem tabela de Snellen. Ah, a gente não tem ali a tabela de letrinhas de optotipos. Tá, não precisa ter. Por isso que eu comecei a aula falando dos poucos recursos. Só que sempre vai ter um quadro, sempre vai ter, tipo assim, uma caixa de alguma coisa escrito, né? Então, assim, nada impede de vocês sentarem ele ali na maca ou em algum outro lugar, dá ali, né, uns 3, 4, 5 passos de distância e ver. Fala assim, ó, Dona Maria, consegue enxergar aqui? Consegue enxergar aqui? Então, para elucidar, claro que, tecnicamente, a acuidade visual feita por vamos supor, um dos meus residentes é muito diferente de um sextonista, de um recém-formado, tá? Então, assim, ó, quando a gente fala visão 20 alguma coisa, é isso que eu vou explicar agora, tá? Então, assim, ó, a acuidade visual na oftalmologia, ela é medida em pés, tá? Então, assim, ó, igual eu escrevi ali em cima. One foot, um pé, né, de medida, é aproximadamente 30 centímetros, né? Exatamente, ele é 30,5. Só para vocês terem uma ideia, não sei de onde que eles tiraram isso, mas um pé de uma pessoa que calça, né, o tamanho de um pé, que é 30 centímetros, ele é equivalente ao número 45 de tênis aqui no Brasil. Então, eu não sei de onde que eles tiraram esse pé, mas o cara era grande. Imagina uma pessoa com tamanho 45. Mas, enfim, 30 centímetros aproximadamente, tá? E daí, assim, ó,
20 pés, né, vezes 30,5 centímetros, vai dar aproximadamente, né, um pouquinho mais, 600 centímetros ou 6 metros, tá? Então, assim, a nossa referência de oftalmologista é medir a visão do paciente em 6 metros de distância. Ah, mas o senhor falou 3, 4, 5 passos. Por isso que eu estou falando. É poucos recursos, às vezes a sala é pequena, meu, não precisa ser 6 metros. Ah, mas a sala tem 5. Meu, não tem problema. Não é o fim do mundo fazer a acuidade visual com 5 metros. É só para ter uma noção de quanto que o paciente está enxergando. Tá? Então, assim, ó, como que a gente vai graduando essa visão? Então, assim, ó, sempre vai ser uma relação, né, uma divisão, numerador e denominador. Então, quanto maior o denominador, né, quanto maior o número de baixo, pior a visão do paciente. Tá? Então, 20/20 que eu coloquei lá em cima é a visão 100%, né, 20/100 pior, 20/800 pior. Aí CD é conta-dedos, tá? Conta-dedos. E a última visão é SPL, que é sem percepção luminosa. Tá? Então, a pior visão possível, cego total, preto, 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 sem percepção luminosa. Tá? Então, agora para explicar. Como que é esse 20, né, ali no exemplo, 20/20, 20/800. Então, assim, ó, uma pessoa que tem visão normal, 100%, ó, vamos colocar ali naquele exemplo 20/100. Tá? É que ficou um pouquinho desalinhado ali, mas tudo bem. Então, ali, ó, tem um sinal de stop, né, de pare. Aí, eu coloquei ali a retinha, a linha azul e número 100. Tá? Então, assim, ó, uma pessoa 20/100, ela tem uma visão tão ruim, tão embaçada, que uma pessoa normal, que enxerga 100%, ela pode estar a 100 pés de distância, que ela enxerga a mesma coisa do que esse paciente 20/100. Ficou difícil de entender? Não é a coisa mais fácil do mundo entender, mas acho que também não é tão difícil. Então, mais uma vez, ó, quem é 20/20, então é assim, ó, quem é 20/20 é 100%. Por quê? Porque a pessoa 100% enxerga o mesmo tanto que ela, estando a 20 pés de distância. Então, se ela é 100% de visão, ela vai enxergar igual quem é 100% de visão. É 20/20. A outra que tem a visão ruim, não. A outra que tem a visão ruim, ela vai enxergar uma placa que está a 20 pés de distância dela, então ela enxerga embaçado, né? Aí ela está a 20 pés de distância dessa placa. Aí a pessoa que enxerga 100%, ela vai estar a 800 pés de distância e vai enxergar igual a outra. De tão ruim que é a visão dessa outra pessoa. 20/800 é muito ruim. Então vamos supor assim, ó, eu enxergo bem. Eu tenho um pouquinho de grau de óculos, mas eu enxergo muito bem. Sou mais ou menos 20/20. Então, se eu me afastar lá 800 pés de distância, bem longeão lá, 800 vezes 30 é 2.400 centímetros, dá 240 metros. Então, eu posso estar a 240 metros de distância daquela placa que eu enxergo igual aquela outra pessoa. Você vê que a pessoa enxerga bem, bem mal. Bom, essa é a definição, então, da aplicação da acuidade visual. Próximo. E isso, né, claro, o especialista vai querer, né, saber, pelo menos aproximado, né? Falei assim, ó, doutor, encaminhei o paciente lá, ele era conta-dedos a 2 metros. Ah, ele era 20/20 de um olho e 20/100 do outro. Ótimo. O oftalmo vai ficar bem feliz. Tá, então assim, ó, feito a acuidade visual, você sabe aproximadamente, né, mais ou menos quanto que o paciente está enxergando, aí você anotou ali, acuidade visual, olho direito, acuidade visual, olho esquerdo. Ah, outra coisa, a acuidade visual é sempre com a melhor visão possível, tá? Com óculos, né, se for o caso, lente de contato. Então, assim, não adianta medir a visão do míope sem óculos. Né? Míope sem óculos não vai enxergar mesmo. Então, tem que ser com correção, com a melhor correção possível.
A ectoscopia é a análise do olho em si, né, e seus anexos, por fora, que a gente fala, né, externamente, sem auxílio de instrumento óptico, né, sem microscópio. Então, o que a gente popularmente fala assim, fala assim, dá uma olhada geral, assim, ver qual é que é do paciente, né. Então, a ectoscopia eu já estou olhando, assim, no que a gente está conversando com o paciente, extraindo a anamnese, eu já vejo se está tudo bem, se ele já está com o olho super vermelhão, se a pálpebra está caída, né, se ele já tem um corte na pálpebra. Então, isso é ectoscopia. Eu vejo ali, o olho está branquinho, o paciente está piscando normal, né, ou se ele está com uma paralisia facial, né, um olho pisca, o outro olho não pisca. Então, esse examezinho por fora, assim, que é o que vocês vão, né, ter de recurso ali, né? Vocês vão ver qual é que é de fora. Aí, tá. Então, viu, né, o paciente está com o olho torto, está com o olho branquinho, está com o olho vermelho, né? Aí vocês vão descrevendo, né? Paciente com olho vermelho, né, paciente com pitose palpebral à esquerda, tá. Aí outra coisa é motilidade ocular, né? Então, acho que vocês lembram vagamente, né, da aula de anatomia, os relativos, talvez vocês lembram. Então, assim, a avaliação dos músculos do olho, né? O senhor está querendo que a gente lembre lá do troclear, quarto par, tal. Não, não é isso que eu estou pedindo. Então, assim, vê se na própria conversa, né, ou mesmo no exame físico, vê, olha para a direita, olha para a esquerda, né, vê se os dois olhinhos acompanham. Então, isso é importante, ver se os músculos do olho estão funcionando normal. Então, isso daí é uma coisa que você já está conversando com o paciente e já está examinando ele só de olhar para a cara dele. Próximo. Avaliação pupilar, né? Daí, claro, às vezes você já deitou o paciente ali, tem uma luzinha do celular ou aquelas canetinhas de ver a orofaringe e tal, já vê a pupila, né, do paciente. Para quem não conhece, vocês são mais novos, isso daí é o David Bowie, ele morreu faz um tempo já, era um cantor. E daí vocês veem que ele tem, além de ele ter anisocoria, ele tinha heterocromia de íris, né? Então, a cor, vocês podem ver, tem cor diferente de íris. Da direita, né, meio azulado, assim, claro, né, meio esverdeado, e a outra meio sequitão, bem, mas parecia um meio mel, assim. Ele tinha heterocromia de íris. Próximo. Bom, daí assim, a biomicroscopia, tecnicamente, a biomicroscopia, ela é feita com um aparelho que a gente tem, oftalmológico, que é a lâmpada de fenda, tá? É claro que vocês, praticamente certeza, vocês não vão ter isso na UBS, né, nem no internato, mas claro que vai que vocês conseguem levar o paciente ali de alguma forma no consultório, ali no HU tem lâmpada de fenda, né? Se for possível, vai que vocês conseguem lá avaliar o paciente lá. Então, assim, a técnica da biomicroscopia, ela tem vários e vários detalhes, várias e várias coisas mais complexas, que daí acabo falando para os residentes, mas não vem ao caso aqui para vocês, tá? Mas, assim, de um modo geral, o que a gente vê na biomicroscopia? A gente sempre vê da periferia para o centro. O que é da periferia para o centro? A gente vê a pálpebra primeiro, né? Vê a implantação dos cílios, né? Se ele está com uma alteração na borda da pálpebra, depois conjuntiva, depois córnea, né? Aí a gente vai indo mais para o centro do olho, tá? Então, os anexos, né, periféricos do olho, ver se a conjuntiva está bem e tal, depois indo para o centro, tá? E a sequência também é ver da parte mais superficial, né, que daí, assim, vamos supor, o ápice do olho seria a córnea, e daí a gente indo para o interior, aprofundando, né, para o centro do olho e para o fundo do olho. Então, primeiro eu vejo, né, a córnea, depois eu aprofundo mais, eu vejo
a câmara anterior, né, onde tem o humor aquoso, depois eu vou ver a íris, que está para trás, depois eu vejo o cristalino, e depois eu vejo a retina. Então, do mais superficial para o mais profundo. Próximo. Bom, esse daqui é um caso muito comum de aparecer, né? Esse aqui é hemorragia subconjuntival. Tá? Esse represamento de sangue, ele está, para vocês né, imaginarem, ele está sendo seguro pela camadinha mais superficial do olho, que é a conjuntiva. Então, ali, geralmente, estourou uma veia, aí vazou o sangue, e daí ficou o sangue represado ali, formando tipo uma piscininha de sangue ali represado pela conjuntiva, tá? Então, por isso que ali as estruturas internas do olho, né, você vê a córnea, a pupila está redondinha, ali está tudo transparente, está tudo bonitinho, né? Geralmente, o paciente não sente dor, não sente coceira, não sente irritação e a visão está tudo normal. Por quê? Porque o centro do olho, né, a transparência dos meios ópticos está tudo normal. Então, há uma historinha muito comum de hemorragia subconjuntival, é assim: ó, doutor, eu acordei hoje, tá beleza, não tava sentindo nada, e a minha filha, meu filho, minha mulher e tal, falou que meus olhos estavam vermelhos. Aí eu fui lá no banheiro, olhei no espelho e tava esse sangue, assim, eu nem tava sentindo nada, minha visão tá tudo normal. Então, né, é indolor, o paciente acaba nem percebendo, né? Algum contactante que falou, nossa, pai, teus olhos tá tudo cheio de sangue, né? E inicialmente ele é bem feio, assim, mas não é nada de grave, tá? A causa mais comum, as causas mais comuns são hipertensão arterial sistêmica e trauma, né? Mais assim, traumatismo de prurido, né? Às vezes o paciente estava com uma coceira prévia, né, não causado pela hemorragia subconjuntival. Então, vamos supor, o paciente tem lá conjuntivite alérgica, tal, tá coçando o olho. Aí coçou tanto que ele rompeu um vaso sanguíneo, estourou e vazou sangue. Então, não é que a hemorragia subconjuntival que dá o prurido. Tá? O paciente tinha prurido, coçou, e daí estourou a veia. Tá? É consequência, não é causa. Daí a visão tá boa, tá? O que eu acho que é importante falar, paciente assim, procurar um cardiologista, tal, ver, avaliar como é que tá a pressão arterial sistêmica, né? Não é pressão intraocular, pressão arterial sistêmica, ver se está controlada, né? Se não for nenhum pico hipertensivo. Ou ele também vai falar na historinha que fez alguma manobra de força, valsalva, tal, né? Então, pode ser isso também. Próximo. Isso daí é aquela famosa carninha crescida, né? Às vezes tem muitos pacientes que vão falar, tô com essa catarata aqui no zóio. Mas fala, não, mas isso daí não é catarata, né? Isso daí é o pterígio. Pterígio, né? Essa proliferação fibrovascular, né, que dá ali na camada superficial do olho, é uma degeneração da conjuntiva. Tecnicamente falando, isso é uma degeneração da conjuntiva. Ela comete essa camada mais superficial, ela não vai para dentro do olho em si, tipo, dentro da córnea, né, dentro do globo ocular, atravessando a parede da esclera. Ela não cresce lá para dentro, ela fica por cima. Tá? Aí, em tratamento, a gente, geralmente, quando não incomoda muito o paciente, esteticamente não é a coisa mais importante para o paciente, eu não gosto de indicar cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia em si é uma cirurgia meio chatinha de fazer, às vezes dá recidiva, o paciente, né, volta a ter a carninha que cresce, e quando ela cresce de volta, ela é pior para manejar. Eu não gosto muito de indicar a cirurgia de pterígio quando não precisa, quando o paciente não quer, o paciente não está se sentindo tão incomodado. Tá? Mas, para, né, menina, jovem, adolescente, assim, esteticamente é uma queixa razoável, assim, né? Então a gente às vezes acaba até operando. Mas eu mesmo não gosto muito, eu sempre falo assim, ó, essa carninha não é grave, né? Não tá embaçando a visão tá normal, vamos deixar quieto, vamos usar um colíriozinho para tentar aliviar os sintomas de prurido, irritação e tal, e vamos deixar quieto.
Não indico a cirurgia de cara, tá? Mas, claro que essa carninha, ela só vai sair com cirurgia mesmo, tá? Não tem um colírio que o paciente vai pingar e vai sumir e vai ficar branquinho de novo. É só com decisão cirúrgica mesmo. Próximo. Bom, aí a catarata, né? Essa catarata, existem tipos de catarata, mas para visualizar melhor, eu peguei uma catarata mais intensa aqui, mais forte, dura, tá até levando a uma leucocoria, né? Leuco branco, coria pupila, então pupila branca, né? Então a gente olha até já na ectoscopia, não precisa de lâmpada de fenda, né? Não precisa ver na biomicroscopia que o paciente está com catarata, e catarata é importante. Esse tipo de catarata, esse tipo de paciente, ele, se tiver esse tanto de catarata bilateral, ele entra tateando na sala. Ele entra assim, tentando, né, encostar ali a mão na porta, na cadeira, porque ele está com uma visão, diria, ousaria dizer que essa catarata bilateral, o paciente está mal com movimento de mãos. Não acredito que ele está, tipo assim, ó, ponta-dedos, assim, a 1 metro. Eu acho que a visão desse paciente está mais ou menos vulto, assim, em movimento de mãos. Então, é uma baixa de visão muito, muito incapacitante, se estiver bilateral. Esse tipo de paciente, a meu ver, oftalmológico, né, jamais, porque eu sou oftalmo, jamais para ficar puxando a sardinha para o nosso lado. E eu acho que, tecnicamente, essa cirurgia de catarata dele é de caráter, não vou dizer emergencial, mas no mínimo urgente. No mínimo urgente. Precisa operar no dia seguinte, mas tentar, né, operar o quanto antes esse paciente. Por quê? Porque ele está com os dois olhos ruins. Agora é diferente, numa catarata normal, senil ali, que o paciente está, sei lá, 20/60 em ambos os olhos, pô, meu, não precisa. Né, não precisa escrever, porque assim, todo paciente vai achar que ele é o caso mais grave do mundo. Né? Eles vão receber, assim, o paciente lá na UBS, que vai falar, ah, doutor, escreve aí urgente para mim. Isso vai falar, pô, seu Pedro, né, seu caso não é urgente, seu caso é uma catarata normal, tal. Ah, mas até sair eu vou ficar cego os dois olhos. Tá, mas aí, assim, isso daí é um problema do sistema que a gente, até certo ponto, não tem culpa, né? Se demora para chamar ele, e daí virou uma catarata total bilateral, pô, meu, a gente acaba ficando refém do sistema, mas não é um 20/60 em ambos os olhos que você vai precisar escrever urgente, tá? Diferente desse caso aqui. Esse caso aqui, o paciente já está movimento de mãos bilateral. Então, assim, operando um olho, ele já vai conseguir ver a cadeira, não vai, né, a gente fala, não vai trupicar ali, cair, ou ter uma fratura de fêmur ali numa senhora de 80 anos de idade. Tá? Então, melhora muito a qualidade de vida, tanto do idoso, do paciente, quanto dos familiares, né? Porque esse paciente que enxerga, sei lá, movimento de mãos, vultos, em ambos os olhos, ele vira um neném. Ele não sabe nem onde está o prato, não sabe nem o que está comendo. Então, operando um olho já dá um grande alívio. Tá? Próximo. Discoria, né? Então, essa pupila, ela tá, vamos dizer assim, tortinha, né? Tá ovalada. Essa discoria aqui, provavelmente é um coloboma de íris. É um defeito genético, né? Que ele teve uma deficiência na formação do músculo ali, esfíncter da íris, aí acabou ficando essa em formato de gota. Né? O tipo de discoria mais comum é essa que é virada para baixo, parece uma gotinha com o ápice voltado para baixo. Próximo, Mari. Essa daqui é uma lente intraocular, né, de cirurgia de catarata, só que ela é uma lente especial. Por que que eu coloquei essa lente especial e não coloquei a lente intraocular de catarata normal? Porque na biomicroscopia, né, isso, claro, com o, o aparelho de lâmpada de fenda, né, que vocês não vão ter. Numa fotografia de lente intraocular normal, de cirurgia de catarata normal, primeira coisa, sem dilatar o paciente, vocês não vão conseguir enxergar, vai ficar tudo normal. Tá?
Na ectoscopia, quase que não dá para enxergar, salvo uma certa experiência do médico em ver o reflexo da lente dentro do olho. Tá? Outra coisa, vocês não vão ter colírio para dilatar o olho. Tá? Então, por isso que eu acabei não colocando uma lente intraocular normal. Por quê? Porque vocês não vão ver ela lá dentro do olho sem dilatar o paciente. Tá? Então, eu coloquei essa daí. Então, essa daí vocês podem ver que até ela tá, a íris, não sei se vocês conseguem vislumbrar assim, mas assim, ó, a íris, ela tá até meio estufadinha, empurrando para frente, e a lente, ela tá meio que segurando assim, ela tá na parte da frente da íris, por isso que só com uma iluminação ali, vocês conseguem ver a zona óptica dela, redonda ali na frente, no meio, né, no meio da pupila, que é onde passa a luz para ir para dentro do olho, e tem duas perninhas, uma para a direita e uma para a esquerda. Ela se apoia assim para ficar centralizada no olho. A lente intraocular normal, que chama de CP, de câmara posterior, esse CA aí é de câmara anterior, tá? Eu até esqueci de colocar o significado ali da sigla, mas é de câmara anterior, tá? A normal que a gente usa é de câmara posterior. Então, a cirurgia de catarata, lente normal, é de câmara posterior. Então, não é essa daí que está na foto, mas essa serviu para ilustrar, para vocês verem. A de câmara posterior, o formato dela é praticamente idêntico. É uma ou outra coisinha diferente ali no desenho dela, mais nas perninhas dela ainda, que é a diferença. Na zona óptica, o redondinho onde passa a luz é basicamente o mesmo desenho. Então, lente, paciente operou da catarata. Próximo. O corpo estranho, né? Esse corpo estranho é um corpo estranho clássico. É uma bolinha marronzada, né? É depósito de ferro, que ela queimou, derreteu um pouquinho a córnea ali, por isso que ela ficou impregnada, tá? Então, como que vocês têm que imaginar que aconteceu esse acidente? Tá? Então, assim, ó, quando aquele trabalhador, né, típico, clássico, homem, jovem, lá 30, 40 anos de idade, que não quer usar EPI, porque acha que nunca vai acontecer com ele, ele é o cara, e fala assim, doutor, rapidinho aqui, eu vou lixar um metal ali, cortar um cano e não vai dar nada, né? Nunca caiu nada no meu olho. Aí vai lá, e na hora ele sente aquela dor, aquela fagulha, né? Tem que imaginar assim, ó, não sei se vocês já passaram perto, já viram alguém lixando metal, ele pega um negócio que corta, né? Aquele negócio que gira, uma lixa, e vai esfolando o metal, e vai saindo aquelas faíscas, aquelas fagulhas assim, amarela, laranjada, assim, quente, né? Então, cada fagulhazinha que vai saindo, aquela chuvinha assim das fogos de artifício, é um fragmentozinho de metal que saiu incandescente lá, sei lá, 1.700 graus de temperatura, e vai esfarelando ali, e vai fazendo aquela chuvinha lá de fogos de artifício. Então, aquela poeirinha de metal que lixou e voou ali na córnea do paciente, estava lá 1.000 graus Celsius. A hora que encostou, caiu no olho, encostou, o que ela vai fazer? Ela vai derreter e queimar um pedacinho da córnea, então vai superaquecer ali, depois ele vai resfriar e depois vai formar tipo uma casquinha queimada, tipo de ferida, né? Esse marronzinho que vocês estão vendo é o colágeno da córnea que, tipo, fritou, esquentou e depois reduziu a temperatura e formou essa casquinha. Tá? Então, aí forma um pontinho, né, arredondado. Aí, geralmente, ele fica super aderido, né, porque ele é uma queimadura, não é essa bolotinha marronzinha que grudou ali, que encostou no olho dele. Foi um fragmento de metal que queimou e formou a casquinha marrom. Daí, por isso que o paciente sempre vai falar assim, nossa, mas o médico lá cutucou ali com a agulha, com o cotonete, e não tinha como tirar, né? Então, como queimou, é difícil de sair mesmo, né? Não sai sozinho. O paciente não vai conseguir tirar em casa. Aí, como que a gente tira? A gente chega, olha, identifica, né, pinga o colírio anestésico e vai dando uma cutucadinha. Bom, tecnicamente, né, se vocês tiverem a oportunidade de me acompanhar, né, lá em Cianorte e tal, ou lá na Uftamar, aí eu mostro exatamente para vocês como é que é a técnica de se retirar.
A gente geralmente dá uma leve cutucadinha ali com a ponta da agulha, e depois a gente tenta ir raspando assim mais com a barriguinha assim, dá aquela parte cortante, né, do bisel. E, né, sempre tomar cuidado se o paciente está colaborando ou não, se ele está mexendo muito não. E quando eu vejo que o paciente não está colaborando, eu tento só dar um totozinho e falo assim, ó, Sr. José, volta semana que semana que vem a gente vê como é que tá de novo, tá? Por que que eu falo isso? Porque o ciclo regenerativo do epitélio da córnea, ele dura mais ou menos de 7 a 10 dias, tá? Então, como que eu gosto de explicar para o paciente? Eu falo assim, ó, senhor, eu dei uma cutucadinha aqui, isso aqui tá meio difícil, tá meio profundo, eu vou pedir para o senhor voltar semana que vem, porque essas células da córnea, ela cresce como se fosse uma unha, né? Então, de pouquinho em pouquinho ela vai crescendo, ela vai expelindo mais para fora, assim, o corpo estranho, aí semana que vem vai estar mais fácil de tirar. Aí eu passo antibiótico para evitar a infecção, e peço para ele voltar. Aí às vezes ele volta, às vezes ele não volta. Se não voltou é porque melhorou, tchau, não precisa mais voltar. Mas geralmente, né, depois que tira, ele não queixa mais assim de irritação, acaba não voltando. Essa regeneração celular a gente chama de turnover. Então a gente fala o turnover das células epiteliais da córnea é aproximadamente 7 a 10 dias. Então, nessa parte periférica da córnea, vocês veem que não está no eixo visual, né, não está no eixo da pupila. Geralmente o paciente não fica com sequela, a não ser que seja um corpo extremo muito grande, muito ali, ficou muito aprofundado na córnea, pode dar uma distorção de imagem, pode causar um astigmatismo secundário e tal. Mas, via de regra, na periferia não dá baixa de visão. Aí quando cai no centro da visão, eu gosto de orientar o paciente que vai ficar uma sequela na acuidade visual. Então, deixa escrito no prontuário, fala, ó, orienta o paciente que vai ficar, né, uma sequela na visão e tal. Que daí ele vai falar, o doutor não falou nada, eu fiquei com 80% de visão. Então, avisa que não vai ficar limpinho 100% depois. Aí até nisso ele já se conscientiza de talvez usar IPI na próxima. Próxima. Bom, a infundoscopia, né, claro que coloquei aqui mais para ilustrar, né, dificilmente vocês vão ter um oftalmoscópio, como médico ali mesmo, oftalmo, eu já acho que não é, aliás, não é que não é fácil, com certeza é difícil fazer fundoscopia sem dilatar, imagina, dilatando já não é muito gostoso, imagina sem dilatar, tá? Então, isso aqui, essa foto, tá escrito ali, ó, foto de fundo de olho de uma retina normal humana, tá? Então, isso aqui é um exame que a gente, né, pinga o colírio no olho do paciente, dilata a pupila, aí tem uma maquininha que ele encosta lá o queixo, a testa e alguém aperta o botão e tira uma fotografia da retina, tá? Com o advento da tecnologia, acaba virando uma covardia, assim, a gente tentar examinar bem examinado o olho do paciente com oftalmoscópio comparado com uma retinografia. A retinografia, o olho está paradinho, eu estou vendo todas as veias ali, da arcada superior, arcada inferior, o centro da visão, que é aquela mancha mais escura ali no meio, que chama mácula, e a bolinha amarela, que é o nervo óptico. Então, claro que é mais para ilustrar aqui a aula, né, porque a gente tem que acabar vendo o fundo do olho, mas eu imagino que ali no internato, ou mesmo, né, na UBS, vocês não vão ter, né, o arsenal, né, de equipamentos para poder fazer uma fundoscopia. Tá? Mas é importante fazer, se possível. Próximo. Esse é o aparelho, é o retinógrafo, né, que nem eu falei. Então, vocês podem ver que aquela parte preta ali, quadradinha, é a câmera fotográfica, né? Então, tem um pininho branco ali, que o funcionário mexe para frente e para trás para fazer a focalização, e aquela partezinha cinza ali, que é entre a máquina e a tela do computador, onde o paciente encosta lá o queixo e a testa. Então, aí pode ser a foto em preto e branco, com aquelas duas bolinhas ali embaixo, e a colorida, que é a parte de cima. Às vezes o preto e branco é importante para a gente ver outras alterações da retina.
Assim, nossa, doutor, mas preto e branco é pior. Não, para ver algumas alterações na retina é melhor preto e branco. Por isso que faz preto e branco colorido. Próximo. Bom, aí assim, a campimetria aqui também está mais para ilustrar, né? Daqui é neurooftalmologia, é uma parte assim, um pouco pesada assim, da oftalmologia, mas é mais para ilustrar como é que funciona o trato óptico, né? O quiasma óptico ali, onde faz a decussação das fibras, né, do nervo óptico direito, nervo óptico esquerdo. E aqui, nessa ilustração, está mostrando assim, a cada nível de lesão, como que vai estar a visão do paciente. Então, ó, vamos supor ali, ó, a, na direita ali, a letra A, tá? Essa letra A é um dos casos mais fáceis de se interpretar. Então, a gente pensa assim, ó, essa imagem, né, é uma imagem de superior, então é como se você estivesse olhando assim, ó, por cima, né, da cabeça do paciente, você está olhando assim o couro cabeludo dele, então esse olho da direita aqui, realmente o olho direito, e o da esquerda aqui na imagem é o olho esquerdo, então uma visão superior. Aí você fez aquele corte e está vendo ali o trato óptico. Então assim, ó, aquela letra A, ela está apontando ali para uma possível lesão total, né, de espessura total do nervo óptico. Então, o que vai representar nas bolinhas ali ao lado? Então, é preto na direita. Então, assim, seccionou espessura total nervo óptico do olho direito. Então, como que vai estar o olho esquerdo? Aquele cinzinha vai estar a visão normal. Porque esse cinzinha não aconteceu nada no olho esquerdo. E no olho direito, como seccionou espessura total do nervo óptico direito, vai ficar preto. Então, vai estar escrito lá, cegueira total, né, do olho ipsilateral, do mesmo olho. Então, mas é antes ou depois da decusação? Não importa, não importa. Fibras da retina temporal, ali preto, e fibras da retina nasal, cinza, foram seccionados. Então, cegueira total do olho direito, preto. Aí, ó, deixa eu ver aqui, ó. Uma outra coisa também, deixa eu ver aqui onde está mais tranquilo de ver. Ó, a letra B. Então, a letra B, vocês podem ver assim, ó, que a letra B e a letra C, elas estão muito próximas à lesão, só que são diferentes. Então, assim, ó, o que seria uma lesão da letra B? É uma lesão longitudinal, né? Vocês podem ver que o risquinho, assim, ele tá vertical, né? Então, o que aconteceu ali? Ele seccionou o trato, vamos pensar ali, o olho direito. Então, ele seccionou as fibras da retina nasal do olho direito, que é a cinza, e as fibras da retina nasal do olho esquerdo, que são as pretas. Tá? Então, o que vai estar de repercussão em cada olho? Ó, então, vamos ver primeiro a bolinha lá da direita. Bolinha da direita, olho direito. Então, assim, ó, como seccionou a parte nasal das fibras nasais cinza, então, assim, a fibra nasal cinza corresponde ao campo visual temporal. Então, se seccionou as fibras da retina nasal do olho direito, ele vai ter repercussão, vai ter perda no campo temporal do olho direito. Por isso que o campo lateral ali, temporal, tá preto, da bolinha da direita. Pesado, né, pessoal? Eu sei, isso aqui é pesado. Então, os residentes acham que é pesado. E do olho esquerdo, é o contrário. Então, se seccionou o trato óptico preto, que são as fibras da retina nasal do olho esquerdo, ele também vai ter perda no campo temporal do olho esquerdo. Então, por isso que a gente fala ali, ó, assim, ó, hemianopsia heterônima bitemporal. Então, os dois campos temporais, tanto da direita quanto da esquerda, vão ter perda de visão.
Por quê? Porque seccionou o trato nasal, né, o trato da retina nasal dos dois olhos. Então, se perdeu as fibras nasais, não perdeu os dois campos temporais. Tá? Então, esse daqui é mais para ilustrar, mas vocês veem que é uma coisa um pouco pesada, assim, mas tem que raciocinar um pouco como que, de acordo com a perda da visão do paciente, ele vai relatar uma história diferente, né, para o médico. Aí, pode passar, Mário. Aí, esse aparelho é um campímetro, tá? Computadorizado e tal, e ele vai fazer os testes para ver se o paciente está enxergando, quanto que ele está enxergando em relação ao campo visual, né, não em relação à acuidade visual, em cada setor, em cada quadrante, se é nasal, se é temporal, se é superior, se é inferior, e a intensidade do brilho que o paciente está enxergando. Tá? Esse é um aparelho bem sofisticado, bem complexo assim de entender. A gente tem aula só de campimetria para os residentes. Então, campimetria é uma aula que demora, sei lá, 1 hora e meia só para a gente falar de campimetria. É bem pesadão mesmo. Próximo. Bom, então assim, ó, resumindo, é assim, a gente pede, né, a gente orienta que o acadêmico ali, o interno, ou mesmo o recém-formado, ele use, assim, o bom senso, né, para encaminhar um especialista. Então, assim, tentar resolver coisas que aparentemente podem ser simples, né? Acho também que não precisa, assim, falar, nossa, doutor, eu não estou sentindo seguro de nada, eu vou encaminhar 100% das coisas. Também, assim, não precisa chegar a esse extremo, né, de não querer resolver nada e não querer, né, tentar, né, desafogar nada o setor secundário. Mas a gente pede, assim, se o médico, se o residente tiver um mínimo de confiança ali, tentar resolver coisas que ele acha que ele consegue, né? E claro, sempre também orientando o paciente, né? Falou assim, ó, Maria, eu vou te passar esse colírio aqui, mas se der uns 2, 3, 5 dias não melhorar, procura um oftalmologista. Porque, mais uma vez estou falando, vocês que não estão no mercado de trabalho ainda, vocês vão ver que tem pacientes e pacientes. Tem paciente que é mais orientado e tem paciente que é tipo, da pá virada. Você fala assim, meu, não acredito que esse paciente não foi procurar o oftalmo. Não foi. Por quê? Porque o doutorzinho ali não falou. Né? E esperou sarar e não melhorar, não procurou. Por quê? Porque o doutorzinho, doutorinha lá não falou. Então, assim, orienta o paciente, ó, se não melhorar, procura um médico das vistas ali e tal, e né, tenta aquela daquele jeito também, né? Tentar tirar o seu da reta, né? Acho que não é não é ruim vocês fazerem isso, né? Tipo assim, a gente fala compartilhar a culpa. Formalmente a gente fala assim, compartilhar a culpa, mas em português bem claro é assim, tirar o seu da reta. E assim, né? Claro, do mesmo modo, né? Do outro lado da visão é assim, não abraçar o mundo, né? Não, deixa que eu resolvo, deixa comigo aqui que eu vou resolver todas as coisas. Tá? Então não é assim também. Então, acho que a gente tem que saber as limitações que o próprio serviço vai te apresentar. Né? Às vezes a gente quer fazer umas coisas ou outra, e mesmo a nível, né, secundário que a gente atende, mesmo terciário, a gente, né, tem coisas que a gente acaba não conseguindo resolver o problema do paciente. O que que a gente faz? A gente mesmo como oftalmo, a gente encaminha. Né? Tem serviços maiores, né, em Londrina ou em Curitiba, que acaba resolvendo casos que a gente não consegue resolver aqui em Maringá ou lá em Cianorte, a gente encaminha também. Então, essa mensagem que eu dou para vocês, né? Eu já fui aluno, eu sei como é que funciona, né? Sei que vocês estão sedentos aí para virar interno, né? Tô esperando aí que vocês virem internos aí e se formem igual eu me formei. Acho que vocês estão
bem assessorados aí na Way. Né? Para quem